Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Gérbera. Olhando atentamente para o hóspede do sul, percebe-se uma clara semelhança da gérbera com uma margarida ou aster, mas o cal com folhas é mais parecido com um dente de leão. A mesma roseta, reunida perto da raiz. Cada planta lança apenas um pedúnculo. Nele, forma-se uma cesta com inflorescências simples, semi-marginais ou terri. Cuidados em casa. Cuidar da gérbera não é difícil. O principal é soltar o solo do vaso com a maior frequência possível e também remover as folhas murchas. Sobre as outras nuances, falaremos com mais detalhes a seguir. Localização e iluminação. A camomila de Transvaal, que adora luz, se dá melhor em um peitoril de janela oriental ou ocidental. Ela ficará muito escura em janelas voltadas para o norte. Nas janelas voltadas para o sul, a luz do sol será um incômodo. Se não houver um local adequado, em um peitoril de janela voltado para o norte, providencie uma luz de fundo para a flor e, em um peitoril de janela voltado para o sul, faça uma sombra para ela em dias particularmente quentes. Se você fornecer um dia de luz de 12 horas, um representante da família Astrolf agradará com flores 2 vezes por ano. No verão, você pode colocar o vaso do lado de fora. Mantenha-o apenas na penumbra, para que os raios de sol do meio-dia não queimem a folhagem. No inverno, coloque-o próximo a uma lâmpada fluorescente para aumentar as horas de luz do dia. Além disso, isole o local sob o vaso por baixo, colocando uma placa de madeira ou de espuma. Temperatura. Mudanças bruscas nas temperaturas do dia e da noite podem ter um efeito negativo na margarida, mas você pode ventilar um ambiente com segurança no verão. A ala sul não tem medo do fluxo de ar fresco. No verão, fornece a beleza de mais 16 a 20 graus. Após a floração, no período de dormência, e temperatura do ar deve estar entre mais 12 a 14 graus Celsius. Se esfriar até mais 10 graus, a gérbera deixará cair os botões e não florescerá. Regra. Use somente água macia, morna e temperada. Não deixe que haja muita umidade no vaso, pois as raízes podem apodrecer, as folhas podem secar e o processo de floração pode parar completamente. Despeje um pouco de líquido na bandeja coletora para evitar que as gotas de água caiam sobre as folhas, o caule ou a roseta. Deixe o solo de molho por meia hora e depois drene a água restante. Não permita que a mistura de solo seque. Regue assim que a camada superior secar. Quando a planta estiver dormente, reduza drasticamente a quantidade de rega. Certifique-se de que o solo não seque. A água estagnada nesse momento fará com que as raízes apodreçam. Umidade do ar. A gérbera gosta de umidade, mas pulverizar o arbusto com um pulverizador não é permitido em nenhum caso. Você pode borrifar gotas de líquido perto da flor. É possível adicionar turfa molhada ou pedaços de argila expandida à bandeja, umedecendo-os constantemente. Solo. As lojas de flores vendem misturas especiais de solo, mas você pode preparar o solo com suas próprias mãos, misturando 34% de terra de folha, 33% de toros, 33% de areia. O fundo do vaso, antes de ser preenchido com terra, deve necessariamente ser revestido com uma camada de drenagem. Fertilizantes e adubos. O hóspede de Madagascar precisa de nutrição adicional durante o desenvolvimento e na preparação para a floração. Podem ser usados fertilizantes minerais para plantas com flores. Se o vaso estiver frio, certifique-se de usar fósforo. Perceba perfeitamente o petiosulfato de magnésio. No inverno, a gérbera não precisa ser alimentada. As flores jovens precisam de fertilizante 3 vezes por mês. Para um arbusto adulto, basta 1 a 2 vezes por estação. Não faz sentido usar produtos orgânicos. Transplante. Antes de transplantar a gérbera, prepare um novo vaso. Ele deve ser necessariamente livre de cerâmica, com uma bandeja e ter orifícios de drenagem. Coloque uma camada de drenagem no fundo. Depois de comprar um milagre sul-africano, não se apresse em transferi-lo imediatamente para um novo local de residência. Deixe florescer primeiro, passar o inverno e, na primavera, transfira-a para um vaso de cerâmica. Ao mesmo tempo, prepare uma mistura de solo para uma substituição completa. Inspecione as raízes. Remova as partes estragadas e trate os locais dos cortés com cornovim. Colocando o arbusto em um novo vaso, preencha o solo de modo que o colo da raiz se eleve acima do solo. Certifique-se de que o solo não entre acidentalmente na roseta de folhas. Hidrate. Na velocidade deve aparecer novas folhas. Isso significa que o transplante foi bem sucedido. Floração. Na primavera e no verão,
A planta aumenta sua roseta verde e floresce no outono. Para que a gérbera possa emitir cores, ela precisa de um dia de 12 horas de luz. Fornecendo as condições necessárias e aguardando a tão esperada floração, é possível observar o maravilhoso fenômeno da nictinastia. À noite, a flor se fechará e, durante o dia, abrirá as pétalas, estendendo-as para a luz do sol. Propagação. A obtenção de novos indivíduos de gérbera pode ser feita de várias maneiras: por sementes, estacas, divisão do arbusto. Você pode tentar qualquer uma delas. Por sementes, se você tiver tempo para brincar, pode tentar esse método. Faça isso de janeiro ao início de abril. Encha um recipiente com uma mistura de turfa, regue bem, espalhe as sementes na superfície do solo e cubra com um vidro. Após cerca de 20 dias, os brotos devem aparecer. Quando as mudas tiverem de 4 a 6 folhas, plante os brotos em vasos separados. Depois de um mês, faça a primeira alimentação. As flores devem aparecer em cerca de 10 meses. Por estacas, esse método é muito mais fácil do que o anterior. Ele é realizado em maio e junho. Do arbusto principal, corte uma estaca com algumas folhas. Certifique-se de que haja um nó de crescimento e algumas raízes. Planta em vaso. Cubra com um pacote e coloque em um local quente e com luz. Ventile e regue constantemente os brotos. Quando a planta estiver enraizada, transplante-a, dividindo o arbusto. Se você quiser garantir a manutenção das características varietais, use a divisão do arbusto. Faça isso em março ou abril. Se o arbusto tiver 3 ou mais anos de idade, retire-o do vaso. Trate com manganês. Corte as raízes e divida-as em várias partes. Cada divisão deve ter pelo menos 2 pontos de crescimento. Doenças e pragas. Como todas as plantas de interior, as gérberas podem ser atacadas por pragas. A ácaro-aranha aparece quando há falta de umidade. Se você notar pequenas teias de aranha, trate imediatamente a roseta de folhas com um inseticida. Lave também as folhas com água morna da torneira em ambos os lados. O ídolo pode se desenvolver devido a mudanças bruscas de temperatura. Overdose de nitrogênio ou rega com água fria. As plantas jovens sucumbem predominantemente a esse fungo. É necessário combater com fungicidas e melhorar as condições da flor. Mosca branca e pulgões. Elas são causadas pela falta de umidade e se manifestam pelo aparecimento de larvas e besouros brancos. As folhas ficam murchas e amareladas. Lave suavemente as folhas com uma solução de água aquecida com sabão em pó. Regue com permetrina a cada 3 dias até que não haja sinais da doença. Mofo cinza ou branco. Isso geralmente indica umidade excessiva no solo. Assim que você notar uma erupção cutânea característica, interrompa a rega, trate com fungicidas e adicione substrato seco. Podridão do colo da raiz começa na ausência de drenagem e na violação do regime de rega. Se você notar manchas marrons nas folhas e as flores começarem a manchar, isso significa que um fungo se instalou. Replante o arbusto imediatamente, depois de tratar as raízes com um agente antifúngico. Erros de cuidado. A gérbera requer as condições corretas de manutenção. Se você as violar, a aparência da planta mudará imediatamente. Portanto, tome as medidas adequadas com urgência. Folhas pálidas. Isso geralmente é causado por excesso de luz solar. Para evitar esse tipo de ataque, faça sombra para a planta no calor do verão. Aparência de doença. Aparece devido à alta umidade ou à falta de ventilação. Folhas clareadas. Se isso aconteceu após a compra, é possível que a planta esteja simplesmente se acostumando às novas condições. Normalmente, nas lojas, elas são alimentadas com substâncias que deixam a folhagem mais saturada. Outro motivo pode ser a falta de iluminação. Murchamento do arbusto. Geralmente ocorre como resultado da estagnação da umidade nas raízes. Essa circunstância, se prolongada, pode levar à morte da gérbera. Portanto, não exagere na rega. Sinais populares. A coloração das gérberas é muito variada, mas é preciso saber qual cor é preferível em uma determinada situação. Portanto, é comum fazer um buquê de gérberas brancas para a noiva, laranja para a favorita do namorado, flores felpudas para uma garota, ponto e vírgula, um buquê multicolorido para o aniversariante. As flores cortadas permanecem em vaso por uma semana ou mais. Despeje um pouco de água de modo que cubra apenas um pouco o caule. Os capricornianos definitivamente devem ter pelo menos um vaso com gérbera. Se não for em casa, então no local de trabalho, com certeza. Isso ajudará a subir na carreira. Propriedades medicinais. Em uma sala onde crescem margaridas transvaais, há um ar fresco incrível, pois essas flores são capazes de absorver toxinas. Além disso, a coloração brilhante das flores atrai prosperidade para a casa, e o ambiente doméstico agrega otimismo. Espécies e variedades.
Apenas uma espécie é cultivada na sala, Gensona. É a partir dela que todas as outras gerberas foram. As folhas dessa gerbera são reunidas em uma roseta, que se eleva acima do nível do solo. Elas atingem 20 cm e podem ter uma pubescência. No processo de crescimento, os botões axilares crescem na base. Se você acha que o flor semelhante a uma margarida é formada apenas pelo caule, está enganado. Na verdade, ela é uma cesta composta por muitas inflorescências. Nas bordas são colocadas flores em forma de língua de diferentes tonalidades, dispostas em uma, duas ou até três fileiras. E o centro é preenchido por flores tubulares. Depois de cruzar essa espécie com a gerbera selvagem de folhas verdes que cresce na África do Sul, foram produzidos exemplares com diferentes níveis de torrido. Uma flor brilhante com cores alegres decorará qualquer interior, mesmo mais refinado. Portanto, não tenha preguiça de cultivar gerbera, tenha muitas emoções positivas.